Ok. Agora sim, tudo certo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, mostrando para vocês como fazer cafés incríveis em casa, como esses de cafeteria. E hoje eu tenho um método aí bem interessante para mostrar para vocês. É uma técnica que a gente vai utilizar esse carinha aqui, ó, que é o coador V60. Então, nós vamos aprender uma técnica muito interessante. Esse coador V60 aqui, ele por si só já é um cara muito peculiar que nos permite fazer cafés muito saborosos com ele. Só que, com essa técnica que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, vocês vão aprender uma maneira de preparar cafés mais incríveis, espetaculares ainda com esse carinha aqui, tá? Então, fique ligado aí que essa técnica é bem interessante e o resultado que a gente consegue com ela é sensacional, tá? Então, vamos começar do começo, né? Então, esse cara aqui é o coador Hario V60, tá? Hario V60, ele é um coador que ele não é muito usado no Brasil, assim, é pouco difundido por aqui, né? Mas no exterior a gente acaba encontrando ele muito. Ele é bem difundido lá fora, tá? E na verdade ele é um cara que está há pouco tempo no mercado. Ele começou em 2004, ele foi lançado pela empresa japonesa Hario, tá? Então a empresa Hario faz o coador V60, que é esse daqui, tá? E assim, se a gente olhar de longe, talvez a gente pode até pensar, cara, esse aqui tem bem o jeitão, né? Tem muita cara de ser que nem o coador Melita ali que a gente conhece, né? Aquele, né, mesmo jeitão aí do coador Melita. E beleza, ok, ele, né? A gente apoia aqui em cima, bota aqui o filtro de papel, bota o café e tudo mais e vai despejando a água. Nesse sentido, os dois são métodos percolados, né? São métodos filtrados que têm esse mesmo princípio de funcionamento. Mas, tirando essas semelhanças, o resultado que a gente tem preparando um café com o coador V60, ele é bem diferente do resultado que a gente consegue com um coador Melita. Tá? Bem interessante que a gente tem grandes diferenças de um para o outro, nesse sentido, no resultado que a gente tem da bebida. E por que isso? Uns fatores seriam dois, principalmente, que eu iria citar, que um deles é o tamanho do furo aqui embaixo do coador V60 e do coador Melita. O furo do Melita ele é bem menor, então ele dá uma resistência maior, ele dificulta mais a passagem da água, tá? E isso leva a um certo resultado. Aqui não, aqui a gente tem um furo bem grande, então ele passa facilmente a água pelo nosso coador V60. Outra grande diferença, talvez vocês não repararam, a gente olha aqui, os dois eles têm esse formato meio cônico, certo? Mas esse daqui ele tem o que a gente chama de fundo cônico. Ó, ele vai até a parte de baixo, assim, né? Forma cônica, triangular, digamos assim. Enquanto que nesse cara aqui, o que acontece é o seguinte, a gente vai... é cônico aqui na parte de cima e chega aqui embaixo ele tem um fundo raso, um fundo reto, né? A gente tem uma parte reta ali embaixo, tá? E isso também influencia, porque como aqui ele vai direto pro buraco aqui para a saída, ele vai passar muito mais facilmente, enquanto que aqui não. Como a gente tem esse fundo reto, o café vai ficar acumulado ali, ele vai ter um tempo maior para ir tirando o sabor, tá? Por isso a gente tem uma diferença bem grande do resultado do V60 para o resultado no coador Melita, beleza? Então já entendemos isso, esse cara aqui é bem diferente desse que nós conhecemos, tá? E aí, outra coisa que eu acho importante falar para vocês, no caso, para essa técnica que a gente vai usar, é fundamental que vocês tenham uma balança durante o preparo de vocês, tá? Para que realmente funcione legal, é importante ter uma balança aí de precisão, aí consegue pelo menos medir mínimo 1 grama de escala, tá bom? Então, vamos lá para a nossa técnica, tá?
Basicamente, esse cara aqui, né, é o coador V60 mais comum que a gente encontra por aí, que é desse material aqui, que é o de acrílico, né, transparente assim. Esse é o mais comum de a gente encontrar aí no mercado. Só que, por uma tristeza, uma infelicidade aí do destino, acabou que eu deixei a minha cair, então a minha quebrou. E aí eu não estou mais conseguindo usar esse aqui especificamente. Mas então o que eu vou acabar usando aqui no caso vai ser esse outro que ele é similar, na verdade esse aqui é de uma marca brasileira, Vals, e ele tem as mesmas ranhuras, a mesma geometria, tamanho de furo e tudo que tem o V60, só que daí ele é feito por uma empresa brasileira, né? Mas de resto é tudo igual. E com ele eu vou utilizar o próprio filtro de papel original da Hario, tá? Então a gente vai usar o filtro da Hario e a gente vai usar só um carinha aqui, que não é o transparente, né? Mas que tem a mesma geometria. Então o resultado deveria ser o mesmo, tá? Então a gente coloca o nosso filtro aqui. Como vai funcionar então esse método de preparo aí? Opa, bom dia, Marta. Bem. Então, como vai funcionar para a gente preparar esse método aqui? Basicamente, essa técnica se chama técnica 4x6. É uma técnica, um método criado por um barista japonês que é o Tetsu Kazuya. E ele então pensou nesse método aí, desenvolveu, criou esse método do zero e com isso, com esse método, ele conseguiu ganhar o campeonato mundial de preparo de café em 2016. Tá? Então, bem interessante. Depois ele foi ali e ensinou esse método para o pessoal. E aí eu trago para vocês, então, por que é tão interessante essa técnica dele e né, quais as portas que abre a gente usar esse método de preparo aí, tá? Porque é bem interessante mesmo, vocês vão ver. E eu vou ter aqui algumas anotações, algumas coisas para ajudar a gente a tentar mostrar isso aqui para vocês. Talvez quem está me vendo aí no Insta, deixa eu ver, eu acho que eu tenho que inverter aqui para vocês conseguirem ler. Vamos lá. Não é isso. Eu não sei se é possível fazer essa inversão aqui. Eu tenho desenho disso. E aí a parte das letras talvez vai ter que ficar aí para vocês então pensarem e interpretarem. Mas basicamente então a gente tem aqui esse método que chama 4x6, tá? E qual que é a lógica por trás desse método? O que a gente faz com esse método? Aqui de início, né, vai tudo parecer um pouco mais complexo e tal, mas acompanhem, tá? Prestem bem atenção que vocês vão conseguir entender a lógica toda por trás aqui e como utilizar esse método para fazer um café sensacional para vocês, tá? Então vamos lá. Basicamente, o Tetsu Kazuya, o criador ali, né? Ele pensou, ele estrategicamente nesse jeito de preparar aqui nesse método, ele fez o quê? Ele pensou, olha, se eu vou jogar água, eu vou jogar o exemplo que ele dava, eu vou dar aqui também, 300 ml de água no total. Então eu vou fazer 300 ml de café, tá? Jogando 300 ml de água, ele pensou o seguinte, olha, eu vou dividir esses 300 ml em 5 despejos de água, 5 momentos que eu vou jogar a água ali, tá? E ele dividiu igualmente 5 despejos de 60 ml de cada vez, tá? Então, estrategicamente ele dividiu esses despejos e tem uma lógica por trás dessa divisão. Por que ele faz isso e o que ele está buscando com isso? O que ele fez foi que ele percebeu o seguinte, esses despejos, conforme você vai trabalhando aqui, variando um pouco a forma desses despejos, depois eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem melhor, mas basicamente, dependendo de como você varia esses despejos aqui, a gente consegue trabalhar com características específicas do nosso café. Por exemplo, ele chama método 4x6 porque ele divide entre a parte dos primeiros 40% de água, que ele diz que vão afetar a doçura e a acidez da bebida,
Então você vai conseguir realçar mais a doçura ou realçar mais a acidez, dependendo do que você fizer. E ele divide entre 4 e 6. Os outros 60% ele também diz que influenciam um outro parâmetro, que é a força da bebida. Um café mais forte ou, né, mais fraquinho. Certo? Então, com base na maneira que você estrategicamente escolhe como você vai fazer esse despejo aqui do começo, dos primeiros 40%, e o seu segundo despejo aqui do final, dos 60%, dependendo de como você faz isso, você vai conseguir ter um resultado diferente do seu café. Tá? Tá tudo parecendo meio estranho ainda? Fica tranquilo que eu ainda vou dar mais uns exemplos aqui, depois a gente vai fazer um café juntos também. Tá? Mas então, digamos aqui, beleza, eu tenho meu preparo, em vez de eu jogar a água toda de uma vez, né? Não, eu vou jogar em 5 momentos eu vou jogar, digamos, 60 ml de água. Começo, jogo 60 ml de água. Aí aqui, para espaçar, ele considera 45 segundos para cada despejo aqui. Então, eu conto mais 45 segundos, jogo mais 60 ml. 45 segundos mais 60 ml. Tá? E aí, a gente vai no final ter jogado aí os 300 ml. Só que, como é que a gente faz então para usar esse método a nosso favor para fazer cafés diferentes, interessantes, mais saborosos? Essa daqui é o que seria a receita base, a técnica para fazer de forma normal o seu café, para ficar mais por igual aqui essas características. Mas o que eu vou fazer se eu quiser que o meu café tenha mais doçura ou que o meu café tenha mais acidez? E talvez, se você está achando estranho esses termos aqui que eu estou usando, é que, na verdade, né, os cafés, principalmente os cafés de boa qualidade, né, cafés, né, excelentes, cafés gourmet, cafés especiais, esses cafés eles têm naturalmente presente neles ali uns sabores interessantes, eles têm aí essa acidez, eles têm a doçura, tá? Então essas são características de bons cafés, tá? E aí, se você tem um bom café, você tem maneiras de promover através desse método que ele tenha um realce maior da doçura dele, ou você pode realçar mais, evidenciar mais a acidez dele. E você também consegue, né, como a gente vai ver daqui a pouco aqui, fazer com que ele fique mais forte ou mais fraco, tá? Então, vou tentar mostrar aqui com esses exemplos aqui, o que a gente faz, então, efetivamente, qual que é a ação que a gente toma para que esse café fique, então, mais ácido ou para que ele fique, então, mais, né, com uma doçura maior, para que ele fique mais forte, mais fraco. Então, é o seguinte, ele fala lá que no método tradicional, no jeito padrão de fazer, os primeiros 40% da água que você joga, eles determinam se a bebida vai ser mais para uma doçura mais evidenciada ou para uma acidez mais evidenciada. E como a gente faz para evidenciar isso? É o seguinte, nesses 40% iniciais, em vez de eu espaçar exatamente 60 ml no primeiro despejo e 60 ml no segundo despejo, o que a gente faz? Se eu quero que o café fique mais ácido, com a acidez mais realçada, o que eu faço é que eu jogo uma quantidade maior de água no primeiro despejo. No primeiro despejo, em vez de 60, eu boto 70, 80 ml de água, por exemplo. Tá? 80 ml de água, eu deixo um tempo um pouquinho maior para ele ter esse tempo de escorrer, e aí depois eu coloco o que falta para completar os 40% no segundo despejo. Então, se aqui eu vou usar 60 na receita padrão, dá um total de 120 ml na minha primeira parte aqui. Então, significa que eu jogaria num café mais ácido, por exemplo, 80 ml no primeiro gole aqui, né? Primeiro despejo, e no segundo despejo os outros 40 que sobraram, para a gente chegar lá nos 120%, completar meus 40%. Dessa maneira, se eu fizer assim com o primeiro despejo com mais água, isso vai fazer com que o café realce a acidez da sua bebida.
Já já eu vou explicar a teoria por trás de por que ele realça a acidez. Mas, né, dessa forma ele vai realçar a acidez. E agora, não, eu não quero que a acidez fique tão forte assim, eu quero mais realçar a doçura da minha bebida. O que eu faço então? Nesses primeiros 40%, eu vou lá e o primeiro despejo eu coloco menos água e daí no segundo despejo eu vou lá e jogo uma quantidade maior de água. Tá? Então a gente inverte de repente 40 ml no começo e depois os 80 ml para completar essa primeira parte aqui, os primeiros 40% da sua água. Dessa maneira, então, a gente consegue extrair mais os sabores, né, os açúcares do café e dar então maior doçura para a sua bebida. Tá? Então, conforme o método diz, esses primeiros 40% da sua água, que eu coloquei em vermelhinho aqui, eles vão afetar, então, a doçura e a acidez dessa bebida. E o final aqui, que sobram, então, 60% da sua água para você utilizar aí no seu preparo. O que a gente faz com eles? Como é que a gente pode aumentar ou diminuir a força? Então, ele falou o seguinte, olha, se digamos que a receita padrão era eu fazer 3 despejos iguais de 60 ml, ele fala, ó, se você quer aumentar a força, quer deixar a bebida mais forte, extrair mais, o que você vai fazer é utilizar mais despejos, utilizar 4 despejos em vez de 3. Então, com 4 despejos, aí você tem que fazer as contas. Se era, né, 60% de 300 ml, 180 ml no total. Eu vou dividir isso em 4, então vai dar 4 despejos de 45 ml cada um. Tá? É questão de você calcular certinho então para cada caso aqui. Tá? Então, se você quiser o café mais forte, você faz um maior número de despejos. Aí você tem que calcular aqui o tempo também, né? O meu tempo seria 2 minutos e 15 para isso aqui tudo. Então, divide esse 2 minutos e 15 em 4, não em 3. Então, ao invés de ser a cada 45 segundos que você despeja, você vai despejar a cada 34 segundos, por exemplo. E se você quer que a sua bebida fique um pouco menos forte, diminuir um pouquinho essa extração, o que você pode fazer é colocar então 2 despejos apenas no final. Os últimos 60 ml, os últimos 60%, desculpa, da sua água, você coloca menos água neles, tá? Dessa maneira, você vai conseguir então, em vez de fazer 3 despejos, você faz 2 despejos um pouco maiores, um pouco mais de água. Faltam 180 ml, então 90 ml em cada um deles. E o intervalo entre cada um deles também você calcula o tempo aí para que fique igualmente espaçados esses 2 despejos de água. Tá? Então, dessa maneira aqui, você consegue retirar mais o sabor ácido, a doçura da sua bebida na hora de preparar ela. Por que isso acontece? O que a gente faz aqui que leva a tu ter um sabor mais ácido ou mais doce? É o seguinte, na verdade, né, um fato sobre o café é que ele não é simplesmente uma única substância que a gente joga água e ele dissolve todo por igual. Não é um cara que assim, ó, encostou a água e ele entrega todos os sabores dele ao mesmo tempo. Não é dessa forma que funciona o café, tá? Diferente de, por exemplo, eu dissolver açúcar na água, que se eu boto um pouco de açúcar, ele dissolve e fica, né, entrega toda a doçura igualmente. Eu boto mais açúcar e vai ficar mais doce, tá? Independente de se eu deixo 1 minuto, 5 minutos ali dissolvendo, o resultado é meio que, no fim das contas, é praticamente o mesmo. Para o café, a história é um pouco diferente, a maneira como ele entrega os sabores dele. O que acontece é que o café, ele extrai, primeiramente, quando entra em contato a água com o café, primeiramente ele extrai compostos dele. O café tem uma série de compostos ali dentro dele. E aí a gente tem alguns compostos que dissolvem rapidinho na água, que são os compostos ácidos, tá? Que vão então dar justamente a acidez dessa bebida. Depois a gente tem os compostos, os açúcares da bebida. E aí depois a gente tem a parte dos óleos, que vai deixar mais encorpado ou não, e
os compostos que dão mais o amargor da sua bebida, que são principalmente mais extraídos lá para o final, depois de uns 3, 4 minutos em diante, começa a extrair muito amargor da sua bebida, tá? Então, a gente pode pensar em como funciona essa entrega dos sabores do café ao longo do tempo, tá? Então, se a gente for pensar tipo na linha do tempo, começa a jogar água no café, vai começar primeiro ali, a primeira coisa que sai é uma bebida mais ácida. Deixa mais um tempinho ali a água em contato com o café, vai retirar os açúcares. Deixa mais um pouquinho, vai dando mais amargorzinho, vai dando mais amargor. Se você continuar jogando mais e mais água, deixando mais tempo em contato água com café, vai começar a extrair muito amargor e, né, dali para frente chega um ponto em que ele quase só te entrega mais amargor e menos de outras características interessantes, tá? Então, aqui, ao longo desse tempo aqui, a gente vai terminar um preparo desse em torno de uns 4 minutos e aí ao final a gente vai ter uma bebida que não vai ter amargor demais, só que aqui, ó, vocês começam a entender agora por que funciona isso aqui, que se eu quiser mais acidez, eu venho e no primeiro despejo eu jogo mais água. Por quê? Porque justamente o café, lá no início da extração, ele primeiramente entrega os ácidos dele, ele dissolve os ácidos na água. Então, se você joga mais água bem no comecinho, ele vai promover mais a retirada desses ácidos do seu café. Aí depois passa mais um tempo, ele tem a parte de extração da doçura do café, dos açúcares. Então, por exemplo, se eu quiser que o café tenha mais doçura, eu jogo pouquinha água no começo e depois eu jogo uma quantidade maior de água no segundo despejo, tá? E com isso, o que eu vou conseguir é que a minha bebida tenha um pouco mais realçada a doçura e um pouco menos realçada a acidez. Porque lá no início, onde é quando a acidez mais se solta, eu joguei pouquinha água, tá? Eu não permiti que ele ficasse tão evidenciado a acidez, tá? E aí, aqui no final, esses últimos 60% relacionados à força da sua bebida. Se você colocar, então, se você coloca vários despejos, um número maior de despejos, ele vai promover uma maior agitação ali daquele seu café e com isso ele vai ter uma extração maior. Se você coloca um menor número de despejos, ele vai acabar então não agitando tanto e ele vai ter um pouquinho menos de extração, vai ser um pouquinho menos forte o seu café, tá? Então, por causa disso, devido a isso que a gente tem como fazer essas jogadinhas aqui da nossa técnica 4x6 para conseguir então ter um café da maneira que a gente quer que ele fique, tá? Então, para a gente ir para uma parte prática, um exemplo de como a gente iria aplicar isso daqui, vamos aí preparar então um café usando essa técnica aí. Então, digamos, beleza, eu tenho aqui meu filtro de papel, meu coador. Vamos primeiro escaldar aqui o nosso filtro de papel, só para tirar um pouquinho dos resíduos de papel, um gosto de papel que possa ficar, tá? Se você tiver, é interessante também se você puder utilizar uma chaleira com bico de ganso, como essa daqui, a Hario Bono, tá? Porque isso aqui te ajuda a jogar a água de uma forma mais mirada, certinho assim em cima do seu pó e também te permite controlar melhor a quantidade. Então, se você quiser fazer que nem eu vou fazer no exemplo aqui, 300 ml, você vai precisar controlar certinho quanto de água você joga, você não pode jogar demais uma vez, tá? Tem que tentar dosar bem legal aí, tá? Então, eu vou usar essa chaleira aqui, estou só usando a minha chaleira elétrica para a gente ganhar um tempinho aqui, tá? Mas, vamos lá. E aqui daí eu vou, basicamente, para garantir, aqui ó, vamos escaldar o filtro, para garantir que eu estou usando aqui uma água a uma temperatura que não é a 100 graus, eu não recomendo você usar sempre a 100 graus a sua água, porque pode dar um sabor de queimado, um amargo desnecessário à sua bebida. Então eu não vou jogar água a 100 graus aqui, eu vou aquecer ela
esperar ela ferver e eu vou contar 30 segundos depois que eu desligar o fogo, tá? Enquanto isso, eu vou moer o meu café. Então, para 300 ml, eu vou usar 20 gramas de café, tá? Então, esses 20 gramas de café com 300 ml de água dá uma proporção de 1 grama de café para cada 15 gramas de água. Então, uma proporção de 1 para 15. Se você quiser fazer uma quantidade diferente de café do que esses 30 ml, desses 300 ml, aí você teria que simplesmente fazer as contas e ir considerando esses 1 para 15 de proporção. Aí aqui, ó, beleza? Chacoalhei só para ele ficar nivelado. E agora eu vou começar o meu tempo aqui. Aí eu jogo o meu primeiro despejo de água. Nesse caso aqui, o meu primeiro despejo, se eu for preparar ele da maneira padrão aqui, eu iria colocar 60 ml e no segundo também 60. Mas eu estou a fim de realçar a acidez da minha bebida aqui, tá? Então o que eu fiz nesse momento? Eu coloquei 80 ml de água nesse primeiro despejo e aí eu vou esperar 45 segundos para fazermos o segundo despejo e completar os 40% iniciais aqui, tá? Então, esses primeiros 40% vou completar aqui. Chegou em 45 segundos. Beleza, tá? Então, basicamente, a gente vai fazendo dessa forma. Eu escolhi fazer, então, o café um pouco mais ácido, mas aqui no final, eu vou fazer da maneira padrão. Eu não quero que ele fique nem mais forte nem mais fraco. Vou simplesmente fazer 3 despejos iguais, divididos em 45 segundos. Tá? Então, a única coisa que eu resolvi personalizar, digamos assim, nesse momento aqui, nesse meu preparo, é a questão de deixar ele um pouco mais acidez realçada. Tá? Então, estou esperando aqui dar 1 minuto e meio. Aí eu jogo meu terceiro despejo de água. Tá? E aí, para vocês saberem então, a proporção de café para água é 1 para 15. E como deve ser o seu café? Você deve moer o seu café em moagem grossa, como se fosse fazer na prensa francesa, tá? Isso é uma coisa interessante desse método aqui. Por quê? Se você for procurar aí vídeos de como fazer café no V60, você vai encontrar muitas vezes o pessoal falando, faz uma moagem fina ou fina para média. Não usa moagem grossa no V60. Mas nesse método aqui, especificamente falando, a gente vai ter esses 5 despejos aqui que vão nos compensar essa moagem grossa. Então, eu vou ter por conta desses 5 despejos, eu vou acabar tendo uma extração maior dos sabores do seu café. No V60, normalmente, como a gente faz, é uma moagem um pouco mais fina para ajudar ele. Quanto mais fino mais ele entrega os sabores para a sua água. Tá? Então, no preparo tradicional do V60, a gente tem a moagem fina e aí vai jogando a água e ele vai entregando bem os sabores aqui. Nesse caso desse método, eu vou usar uma moagem mais grossa, porque eu vou estar jogando tantas vezes a água, ele vai agitar isso aqui tanto, que ele vai ser o suficiente para entregar legal o sabor para a minha água. Tá? Então, agora vamos para o meu último despejo. Tá? Esperando dar os 45 segundos. E aí, basicamente, a gente completa aqui. E aí finalizamos esse preparo. Tá? Então, dessa maneira aqui, né, o que é importante você ter, então, uma balança, para ficar bem de olho nessas quantidades, ter alguma espécie de cronômetro, timer aí, né, para ir olhando o seu tempo. E aí, pode usar o próprio celular, né? Só que aí, uma coisa que eu te recomendo, tá, por experiência própria, é o seguinte. De repente você testa primeiro fazer essa receita padrão aqui, tá?
Simplesmente divide por 5. Ah, eu vou fazer 300 ml? Então divide igualmente. 5 despejos de 60 ml e você faz eles a cada 45 segundos, ok? Aí você aprendeu como é que faz o método padrão e aí depois você começa a inventar e variar um pouco essa coisa aí toda. Tá? Então, por exemplo, não, agora eu quero fazer para ficar com uma doçura um pouco maior. Aí o que eu te recomendo? Pega um papel e vai anotando aqui o que você quer fazer e vai calculando certinho para você não se perder na hora de preparar, tá? Porque eu já me perdi muito nisso. Por exemplo, se eu for colocar, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, então, primeiramente, uma quantidade maior de água no primeiro despejo para realçar a acidez, tá? Então, em vez de botar 60, eu botei 80 ml, tá? Então, 80 ml, eu tenho que deixar isso por um tempo mais longo para que esses meus primeiros 40% tenham sido colocados dentro de 1 minuto e 30. Tá? Então, eu vou calcular aqui, se eu botei 80 ml, depois eu vou botar só 40, 2/3 eu estou colocando nesse primeiro minuto, nesse primeiro despejo. Eu vou contar, então, 1 minuto inteiro para deixar ele escorrer antes de jogar a minha segunda parte da água. Tá? Porque eu tenho que compensar. Se eu botei uma quantidade maior, eu tenho que dar um tempo maior também para ele escorrer. Tá? Então, se você está no meio aqui do preparo, todo focado aqui em jogar a água certa, não se perder no tempo, nas quantidades, é legal você ter isso aqui bem anotadinho para você não se perder. Por exemplo, anota ali, vai ser primeiro 80 ml, 1 minuto, depois joga 40 ml, espera 30 segundos, e aí depois, no meu caso aqui, eu fiz 3 despejos iguais. Então, 60 ml a mais, que vai mais 45 segundos. 60 ml mais 45 segundos. Tá? Então, se você fizer isso, tá? Você anotar antes, calcular certinho qual a quantidade aqui, você vai conseguir fazer aqui esse seu preparo sem se perder muito aí na história toda, tá? Então, aqui agora já terminou de escorrer aqui o meu café. E aí eu posso servir, então, meu maravilhoso cafezinho preparado com o método 4x6 de Tetsukazuya. E aí eu recomendo você sempre dar uma mexida antes, né? Porque, como eu comentei, lá no início extrai mais o açúcar e mais o ácido. Depois ele extrai outros compostos. Isso aqui, enquanto ele vai escorrendo, ele não chega a conseguir se misturar 100% aqui embaixo, tá? Por mais que pareça que está tudo homogêneo, pode ser que os últimos pingos que tenham caído estavam mais fraquinhos e os primeiros pingos estão mais fortes aqui no fundo, tá? Então, é bom você dar uma mexidinha assim para garantir que está tudo 100% homogêneo. Da primeira à última gota, né? A primeira gota que vem ainda mais forte assim e a última gota que vem um pouco mais fraquinho, mais diluído, né? Você faz isso aqui e dessa forma ele fica homogêneo, tá? E aí, só me servir aí e provar o café que eu fiz com foco na acidez. Vamos ver. Nossa! Realmente dá para sentir bem a acidez. Uma dica para vocês, tá? Quem é mais avançado nos cafés, né? Sabe às vezes identificar uma série de sabores e aromas do café. Esse aqui tem notas de amêndoas, esse aqui tem notas florais, não sei o que, né? Mas essas características mais gerais aqui, acidez e doçura e amargor, às vezes é um pouco mais fácil para a gente identificar, tá? Então, por exemplo, a acidez, se você toma um café ácido, você percebe como isso? Você percebe, por exemplo, que no céu da boca, né, se encosta a língua e parece que está mais seco, tá? Então, se você estiver tomando um café mais ácido, você vai perceber que ele está um pouco mais seco assim o céu da boca, por causa dessa acidez, tá? E aí, se por exemplo você tomar um café ácido e depois tomar um café normal do lado, né, menos ácido, você vai conseguir claramente distinguir
essa característica de deixar o céu da boca mais seco por conta da acidez, tá? Então, nesse preparo aqui, eu tô até surpreso que tá ficando muito nítido essa acidez, né, mais ressaltada. Tá bem interessante o resultado que deu aqui, tá? E aí, então, né, basicamente, você pode escolher com base nas suas, né, nos seus gostos pessoais aí, o que você preferir. Se quiser um café mais ácido, quiser um café um pouco menos ácido, né, um pouco mais a doçura realçada, e aí se você quer que ele fique mais forte ou um pouco menos forte aí, tá? Faz aí o seu método, experimenta variar uma coisa, depois varia outra coisa, vê qual que você prefere aí para cada café seu, por exemplo, tá? Então, aí é questão de você ir explorando aí e variando os parâmetros para você encontrar aquele que mais te agrada, né? E que o que eu gosto de fazer é ir realmente variando, né? Um dia eu faço de um jeito, outro dia eu faço de outro, para sempre ter, mesmo que eu tenha o mesmo café, eu consigo ter um resultado diferente, bem diferente, inclusive, usando o mesmo método de preparo. É o coador V60, é o mesmo café, mas só pelo fato de a gente pegar isso daqui e, né, variar aqui esse primeiro, segundo despejo, a quantidade e o tempo, a gente consegue ter então essa variação no resultado do seu café. Beleza? Então, essa é a dica do vídeo de hoje. E, se você ficou aqui até o final, tem uma dica extra, que nós vamos ter um evento acontecendo aí, que é o Aulão do Café Perfeito. Um evento que vai rolar na quinta-feira, dia 14 de julho, às 20 horas. Então, se você curte muito aí os cafés, você quer dicas de como preparar os seus cafés aí, cafés incríveis em casa, você pode ir se inscrever aí, na descrição do vídeo tem o link, e aí você pode participar então desse aulão para aprender uma série de dicas e segredos que fazem toda a diferença no seu preparo. Beleza? Então é isso aí. Obrigado aí por você que me acompanhou e abraço e bons cafés.